Boa noite. Quem aqui está feliz? Eu estou muito feliz, muito feliz. Um pouco nervoso, confesso. Não é a minha zona de conforto, falar em público, mas é onde Deus mais nos estica, é justamente onde a gente não tem conforto. E é nesse lugar onde nós não temos conforto que Deus, Ele nos traz conforto através da alegria dEle, quando nós nos colocamos numa posição de obediência a Deus. Amém? E antes de começar a mensagem de hoje, a mensagem de Deus para vocês essa noite, eu quero agradecer o pastor César, a pastora Pamela, Esdras, Nina, Inês, pelo convite. Eu me sinto muito honrado de trazer a mensagem nessa noite. É uma honra muito grande. Eu agradeço vocês. E agradeço a toda a igreja, todos que oraram por mim, todos que sabiam que eu traria a mensagem nessa noite, que oraram para que Deus me desse calma, me desse um coração tranquilo para eu poder falar em público e ser usado por Deus. Muito, muito obrigado a todos vocês. Eu sinto que eu tenho sido muito esticado. Eu sei que alguns vão dizer que é para o lado, mas eu sei, a minha fé, ela me conduz a acreditar que é para cima. Estou crescendo no lado espiritual. Eu tenho aprendido muito nessa igreja, nesses 5 meses. E Deus, Ele tem esticado, nos esticado. Quem aqui está sendo esticado aqui na Caminho Santo? Levanta a mão. Eu quero só, né? No último workshop, nós fomos muito esticados, aprendemos muita coisa, e Deus, Ele quer isso, Ele quer nos usar, Ele quer nos esticar, Ele quer nos colocar justamente numa posição onde nós não temos o conforto, onde nós somos confrontados, para que a gente possa fazer a obra dEle crescer cada vez mais. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quem aqui se sente amado? Mas eu quero que você levante a mão se você realmente se sente amado. Eu não quero pressionar ninguém, mas quem aqui se sente amado? Algumas pessoas se sentem amados e outras não. A mensagem dessa noite, ela vai falar por vários tópicos. E eu pedi a Deus, eu orei, né, quando eu soube que traria a mensagem, eu pedi ao Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o título da mensagem que eu vou levar naquela noite? Qual é o título da mensagem que eu devo levar para a sua igreja? E o Espírito Santo me confirmou 3 vezes. Eu tenho alguns números, tá? Deus fala comigo através de alguns números. Não sou numerólogo, nem acredito nessas coisas, mas Deus, Ele fala muito. Eu não sei se alguém se identifica com isso, mas Deus fala muito com números, né? E Deus me confirmou 3 vezes, né? Como se fosse a confirmação Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele me confirmou 3 vezes o título da mensagem. E Deus, Ele fala muito com essa questão. Às vezes eu olho para o relógio, está ali, minuto 7. Ou acordo 7 horas em ponto. Né? O 7 é um número que Deus fala muito comigo, o número 3 também. Quando Deus confirmou a mensagem, o título dela é Um por Todos. Este é o título da mensagem. Um por Todos. E vocês talvez estejam perguntando, ou talvez veja até aquela frase, aquele ditado popular que diz um por todos e todos por um. Até depois eu descobri que é um lema da Suíça até. Enfim, mas aqui a conotação e o ressignificado que eu quero trazer para vocês é algo muito conectado ao nosso Deus. Um por todos. Por que um por todos? Porque nós temos um único Deus, Criador do céu e da terra, Criador do universo, de toda a humanidade, dos animais, de tudo aquilo que existe e que nós vemos para toda a humanidade. É um Deus por todos nós. E hoje a população mundial, ela gira em torno de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. E imagina vocês se toda a humanidade, ela servisse a um único Deus. Vocês já se perguntaram, já pensaram como que seria uma nação inteira servindo a um único Deus? Como que seria uma nação inteira, um mundo inteiro servindo a um único Deus? Eu imagino que seria algo muito maravilhoso. Acho que até vai ser algo que nós vamos viver isso na eternidade. E é algo que nós vamos viver como filhos de Deus. Mas imaginem como seria maravilhoso se todas as pessoas se amassem o próximo, amassem os seus filhos, os seus pais, e etc. E todas as pessoas
em volta fossem gentis, fossem pessoas carinhosas, pessoas amorosas, que quisessem o bem um dos outros. Seria algo maravilhoso. E essa mensagem, ela fala de um por todos. E nós vamos de Gênesis, Apocalipse. Eu estou com o meu timer aqui para eu não passar muito do tempo. Nós vamos passar de Gênesis a Apocalipse rapidamente. E nós vamos ver como que é a questão de um por todos. E eu vou destrinchar esse um por todos em 3 pontos principais. Sendo que o primeiro desses pontos, ele fala sobre relacionamento. Amém? Relacionamento. Nós, seres humanos, nós nos relacionamos uns com os outros. Nós, seres humanos, nascemos com uma conexão física e um relacionamento físico com as nossas mães. Ela nos alimenta pelo cordão umbilical, nós recebemos o alimento, recebemos proteção, recebemos abrigo, e é onde nós nos desenvolvemos e nós crescemos dentro do ventre das nossas mães. E até que um dia nós nascemos, e esse relacionamento ele é cortado, porque o nosso cordão umbilical ele é cortado para que nós possamos viver de forma independente. Mas antes mesmo de um bebê nascer, quem aqui é pai sabe, antes mesmo do bebê nascer, nós, pais, já temos um relacionamento que transcende a questão física. É um amor que um pai sente por um filho, um pai e uma mãe sente por um filho, que antes mesmo dele vir ao mundo, antes mesmo dele nascer, ele já é amado. Esse relacionamento ele está totalmente inerente à nossa pessoa, a nós seres humanos. Nós buscamos nos relacionar com pessoas, nós nos relacionamos com o nosso Deus, e é justamente nesse ponto de relacionamento, que é o primeiro item que eu quero abordar, que é um ponto justamente onde Deus pode nos usar de forma gigantesca. O pastor, um tempo atrás, ele fez uma pergunta de como que as pessoas tinham chegado, conhecido Cristo, ou como elas tinham aceitado a Cristo. E a grande maioria aqui levantou a mão que tinha sido conhecido a Cristo através de uma outra pessoa. Ou seja, através de um relacionamento. E é nesse ponto do relacionamento onde Satanás, ele sabe que é uma arma poderosa para o reino de Deus crescer, onde ele justamente vai e busca tirar o relacionamento, ou acabar com o relacionamento, ou prejudicar o relacionamento. Quando nós lemos na Bíblia e nós vamos para Gênesis, nós vemos que Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Eles viam Deus e Deus falava com eles dia e noite. Deus passeava no jardim e Deus falava com eles. E esse era o relacionamento que Deus tinha construído. É o relacionamento que Deus tinha desenhado para eles, até o ponto que Adão comete o pecado, e através desse pecado, eles são afastados de Deus. Eles saem do jardim do Éden e existe uma ruptura nesse relacionamento que era totalmente direto, totalmente ali, né, que eles tinham livre acesso a falar com Deus. E aí Satanás, ele sabe justamente que através desse relacionamento, através do pecado que entra ali pelo pecado de Adão, ou existe essa quebra no relacionamento. E o homem passa a se relacionar com Deus de uma forma diferente do que ele tinha antes. Nós vemos Moisés, quando Moisés resgata o seu povo, Moisés tira Israel e vai tira do Egito, Israel do Egito, e leva para o deserto. Eles têm que se relacionar. Qual é a forma como eles se relacionam com Deus? Através de um tabernáculo. Tem que ter todo um processo para eles conseguirem falar com Deus e ter acesso até Deus. Um sacerdote tem que ir no Santo dos Santos para poder trazer uma mensagem e queimar sacrifícios pelos pecados. Olha o que é desencadeado a partir desse primeiro pecado. E quando nós lemos em Romanos 5:12, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Novamente nós vemos o pecado de um homem sendo levado e herdado para toda uma humanidade. Nós já nascemos com essa raiz pecaminosa. E eu não sei vocês, mas às vezes nós temos dificuldade de nos relacionar. Eu vou contar um breve testemunho meu, da minha família, porque hoje talvez vocês que
me conhecem aqui da igreja, vem eu com a minha esposa, minhas 2 filhas, a gente é feliz, tem uma família linda, maravilhosa, feliz, que serve a Deus. Mas talvez vocês não conheçam o meu passado. Eu não nasci num lar cristão, eu não cresci em um lar cristão. E uma das coisas que o Espírito Santo falou muito comigo nesses dias foi sobre relacionamento, e ele me lembrou antes da minha conversão, quando eu não tinha relacionamento com Deus, quando eu não conhecia a Deus. E aí, para quem não sabe, e eu vou contar agora, o meu pai, até os meus 11 anos, ele era viciado em crack. E se não fosse suficiente o vício do crack, para quem já teve contato com uma pessoa que é dependente química, ou com alguma pessoa que é viciado em drogas, sabe que é uma luta diária, é um sofrimento diário que os familiares ou quem está em volta passa. É algo realmente muito difícil. E eu era uma criança, e meu pai, viciado em crack. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, né? Meu pai também trabalhava, mas ele usava droga. E como se não bastasse o crack, ele também era alcoólatra. Então, você juntar droga com álcool não é algo legal. Em uma família desestruturada, onde eu não tinha relacionamento com Deus, onde eu não conhecia a Deus, e eu também não conhecia e não tinha um relacionamento forte com meu pai. Eu não desenvolvia um relacionamento forte com meu pai, de pai e filho, de conversar, de viajar, de sair, de brincar, não tinha isso. Porque nos momentos que era brincadeira, meu pai não estava sóbrio, ou ele estava se drogando. Então eram raros os momentos, e geralmente, quando a gente ia brincar, eu me machucava, ou eu caía, eu tinha que ir para o hospital, já caí e machuquei o olho. Então era um lar que eu não tinha paz quando eu era criança. Eu não tinha felicidade no lar. E meu pai, ele batia na minha mãe, ele ameaçava ela de morte. E o que eu pensava no meu coração, na minha infância, crescendo, vendo tudo aquilo acontecer, e no início eu não entendia muito, mas depois eu fui entendendo e percebendo as coisas. Dentro de mim foi existindo questionamentos. Eu falava, por que minha vida é assim? Por que a minha família é assim? Por que a minha família não é diferente? Por que eu não tenho relacionamento com o meu pai? E por que eu era um católico não praticante? Né? Quem aqui já foi católico não praticante? Eu era um católico não praticante. A nossa família era uma família católica não praticante. O que significa que a gente ia para a igreja quando alguém morria, porque ia na missa do 7º dia, ou quando a coisa estava muito difícil e a gente tinha que ir para a igreja para movimentar alguma água, para alguma coisa acontecer. Mas o principal nossa família não tinha um relacionamento com Deus. A nossa família não conhecia a Deus. Eu não conhecia a Deus, meu pai não conhecia a Deus, minha mãe não conhecia a Deus. E a nossa vida era um lar totalmente bagunçado e aprisionado por Satanás. Porque a minha mãe temia o dia que meu pai iria matá-la, o meu pai não saía das drogas, não conseguia se libertar, por mais que ele tivesse vontade. E eu ali no meio de tudo isso, criança, e eu falava, por quê? Por quê? E eu não sabia para quem perguntar. Eu lembro que por noites, quando estava muito assim atribulado, muita coisa acontecendo, aquela briga, aquela discussão, e meu pai ali possesso, e eu ficava rezando o Ave Maria, eu ficava rezando o Pai Nosso, mas eu não sabia, nada mudava, não tinha o que, sabe, eu não sabia o que mais fazer. Mas tudo acontece para a honra e glória do nosso Senhor. Porque Deus, Ele ama relacionamento, e Ele ama se relacionar com cada um de nós. Ele ama se relacionar conosco de forma individual, e o que acontece na minha vida é algo individual, mas o que acontece na sua também é algo individual, e as nossas histórias, elas servem para nós nos edificarmos. E eu não tinha consciência daquilo, eu não sabia o porquê que aquilo acontecia, até que um dia, quando eu estava próximo ali dos meus 11 anos, eu ficava muito na rua, então eu ficava até tarde, 11, meia-noite. Eu ficava na rua brincando, era uma forma de eu escapar daquela tribulação que tinha em casa, e eu ficava até tarde. E tinha uma RD, trazendo para o nosso contexto, não se chamava assim, mas era uma RD na rua onde eu morava. Então, era uma casa onde tinha culto e tinha um lado das crianças. Então, tinham kids dentro dessa RD.
E eu jogando bola, brincando, eu nunca fui muito bom de bola, tá, pessoal? Mas eu brincava, tentava. E dava, para quem joga bola, sabe que depois de um tempo bate uma fome, certo? Você sente fome. E aí dava aquele horário 7 horas, 7h30, começava a bater aquela fome, não tinha comido nada. Eu sabia que nessa RD tinha uma moça que era do Ministério Kids, que ela dava uma bolacha, aquela bolacha salgada, com Toddy, Nescau. E eu falava, opa, olha só, acho que eu vou lá. Na minha cabeça, eu estava indo lá para comer, para saciar a minha fome, e sair de lá, ficar um tempinho lá, e depois sair, ir para minha casa, né? E aí eu fui, comecei a ir. E como aconteceu na SRD, nesse lugar onde eu ia para pegar essa bolacha e tomar esse Nescau, foi algo que mudou a minha vida. E mudou a vida dos meus pais. Porque foi nesse lugar onde eu comecei a ouvir falar de um Deus, o qual eu não conhecia, eu pensava que ele estava numa cruz. Quando eu ia na igreja, eu via numa cruz. Então, eu pensava que ele estava morto. E aí eu comecei a ouvir falar de um Deus que era vivo, que nos escutava, que me amava. E que esse mesmo Deus tinha enviado o filho dele, o único filho dele, para morrer numa cruz por nós, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a ele. E que esse Jesus Cristo era a ponte que nos conectava até Deus. Que esse Jesus era justamente o elo de relacionamento entre nós, seres humanos, e Deus. E eu, como uma criança, eu consegui entender aquilo, eu consegui absorver aquilo, e um dia ela fez uma oração muito simples. E eu lembro que nesse dia, Jesus ele entrou no meu coração. E sabe o que acontece quando Jesus ele entra no seu coração? Quando ele entra de verdade, é uma alegria que invade o seu ser, é algo inexplicável, é algo que a gente não consegue falar com palavras. E o que a nossa primeira vontade quando a gente conhece Cristo, é falar de Cristo para as outras pessoas. É levar Cristo para os nossos familiares, é levar Cristo para quem está sofrendo, é levar Cristo porque a gente sabe, a gente descobriu a fonte, sabe aquela fonte de água que vai durar eternamente, que é quem beber dessa água jamais terá sede. É dessa fonte que nós conhecemos quando nós aceitamos a Jesus Cristo. E quando ele entra no nosso coração, o que a gente quer fazer é levar esse Jesus Cristo para outras pessoas. E eu saí de lá correndo, eu fui e falei com a minha mãe, mãe, eu conhecia Cristo, mãe. Ela, filho, eu sei, eu vou na igreja, eu sei quem é Cristo. Eu falei, não, mãe, não é esse Cristo. Não é o Cristo que está lá pregado numa cruz, é um outro Jesus Cristo. É um Jesus Cristo que está vivo. É um Jesus Cristo que ele trouxe alegria no meu coração. Mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ela começou a ir nessa RD, e ela conheceu Jesus Cristo também, e lá ela aceitou Jesus. E a nossa vida foi transformada, porque mesmo diante daquela situação, meu pai não tinha se convertido ainda. Continuava usando droga, continuava brigando com a minha mãe. Mas eu lembro que minha mãe falava, eu não tenho mais medo da morte. Filho, eu não tenho mais medo da morte. Seu pai pode me matar. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu não tenho nada a temer nessa terra, porque eu já sei o lugar que está preparado. Eu sei que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu sei que eu sou uma pecadora, eu reconheço e eu sei que eu estou purificada, porque Jesus Cristo morreu por mim. E ela se converteu, ela perdeu os medos dela, e ela falou, também quero a minha casa, eu e a minha casa. Eu lembro que ela falava, com muita convicção, eu e minha casa serviremos a Deus. E ela falava, eu quero que o seu pai também conheça Jesus Cristo. Eu quero que o seu pai se converta. E aí, começou uma campanha de 7 semanas na minha casa. Meu pai, ele é maior que o pastor César. Todo mundo tinha medo dele, andava armado, tinha uma série de coisas no passado. Comprava droga, então, né, já tinham pessoas que tinham tentado matar ele, não tinham conseguido, então muita gente falava que ele tinha um corpo fechado, uma série de coisas. Mas para não me alongar muito, meu pai, depois dessas 7 semanas, parecia que nada ia acontecer. Meu pai, ele vem até nós e fala, eu quero ir para a igreja. E nesse dia, a gente foi para a igreja, ele aceitou Jesus. E do dia que ele aceitou Jesus, para os próximos dias, ele não colocou um cigarro na boca, não colocou um álcool na boca. E ele não usou mais nenhuma droga. E ele não teve abstinência. Não teve nada de abstinência. Isso é um milagre. Isso eu vivenciei com os meus 11 anos de idade. E aí eu comecei a evangelizar e levar a palavra de Jesus Cristo para os meus familiares.
E eu vi que naquele momento, Jesus entrou na minha vida e Ele mudou o meu relacionamento com Deus. Porque eu passei a ter acesso a esse Deus e me relacionar diretamente com Ele. Essa é uma mensagem simples, irmãos, que talvez vocês saibam, mas é um recordatório para todos nós e é algo que deve ser latente nas nossas vidas. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser tão profundo quanto você desejar. Deus é infinito. Deus, ele pode, vocês viram uma notícia de um submarino que explodiu porque foi na profundeza por causa da pressão, que ele estava mal construído. Nosso Deus é quem criou o mar inteiro e a profundeza, e Ele está em todos os lugares, Ele pode ir com você para todos os lugares, e não existe dimensão. Nós podemos ir para qualquer lugar, Deus vai estar conosco. E o relacionamento que Ele quer desenvolver com cada um de nós é algo único. É algo maravilhoso e depende da sua sede, da sua vontade em se relacionar cada vez mais com o Pai. Porque um alto preço foi pago para que você tivesse acesso a esse relacionamento. E por causa desse alto preço que foi pago para que você tivesse esse relacionamento, eu quero dizer para vocês, a sua vida pode salvar muitas vidas. Porque Jesus pagou esse preço, então você, como agente de Cristo, levando a salvação, a mensagem, a grande comissão, você também pode levar muitas pessoas, muitas almas, conquistar muitas almas para Cristo. São 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí, eu entro no meu segundo ponto da mensagem, que é, falando sobre isso, tem uma frase que eu até busquei em uma pregação de um pastor famoso, chamado César Bianco, que me chamou bastante atenção, que diz o seguinte, é uma frase de Charles Spurgeon, assim, né? E ele diz, a Bíblia não é a luz do mundo, ela é a luz da igreja, mas o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê cristãos, você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós levaremos a Bíblia para aqueles que não leem a Bíblia. Nós somos exemplo daquilo que Cristo é para nós. E nós temos essa missão, cada um de nós tem essa missão de levar o Evangelho. Em Romanos 5:12 ao 17 diz, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas a Deus por meio do amor dele. Essa é a missão, é a visão da nossa igreja. É para isso que nós acreditamos, é para isso que Jesus nos chamou, para levar o amor dele. E o segundo ponto da mensagem é sobre amor. E diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado entrou no mundo através de um homem, toda a humanidade adquiriu o pecado. Mas por meio de um homem, 100% Deus, 100% homem, nós fomos purificados e libertos desse pecado. Vocês entendem a dimensão e o poder e o amor de Deus, porque fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quando Deus amou o mundo, Ele levou o seu Filho para a morte, para morrer por nós. E Deus, quando fala que Deus amou o mundo, às vezes a gente encara isso de uma forma leviana, a gente fala, Deus me ama, Deus me ama. E quando eu perguntei para vocês no início aqui, quantos se sentiam amados, eu quero dizer para você, Deus, Ele te ama. A pastora, foi justamente o que eu queria fazer aqui, a pastora fez momentos antes da pregação. Deus, Ele nos ama, Ele ama você individualmente. E se você não se sente amado, eu quero dizer para vocês, busquem esse relacionamento com Deus. Porque vocês vão se sentir amados, assim como uma mãe ama um filho, antes mesmo dele nascer. Eu quero dizer que Deus, Ele te amou antes mesmo de você vir ao mundo.
Ele sabe quem você é, Ele conhece os seus defeitos, Ele sabe as suas fraquezas, mas Ele te ama. Deus não ama o pecado porque o pecado nos afasta dEle, mas Ele nos ama porque nós somos filhos dEle. Nós pecamos, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Jesus fala, eu vim para o pecador, não para o pecado. De Jesus, ele justamente abomina o pecado e Ele nos leva para um relacionamento com Deus, porque através do nosso relacionamento com Deus, nós somos aperfeiçoados e santificados. E nós transmitimos aquilo que nós recebemos. Uma pessoa não pode dar nada daquilo que ela não carrega, daquilo que ela não tem. Se você não recebe o amor de Deus, você não vai poder amar outras pessoas. Se você não recebe a salvação de Deus, você também não vai poder salvar outras pessoas, porque você não tem um relacionamento com Ele, você não conheceu Ele de verdade. Então, como que você vai levar Cristo se você não recebeu a Cristo primeiro? Todos nós que recebemos a Cristo, que fomos salvos, nós temos a missão de levar o Evangelho e levar esse amor de Cristo para as outras pessoas. A Elisa, um tempo atrás, ela me fez uma pergunta. A Elisa, para quem não sabe, é minha filha menor, ela tem 6 anos de idade. E um dia a gente estava em casa à noite e ela falou, papai, quais são os países que não aceitam Jesus Cristo? Né? Era o modo dela de falar, que não tem Jesus Cristo, ela falou assim. E eu entendi a pergunta dela. Ela quis dizer justamente, quais são os países que não permitem o cristianismo? Eu falei, filha, eu sei alguns, eu não sei todos. Ela, procura na internet, papai, você vai saber. E aí lá vou eu perguntar para o ChatGPT, que tem informações até 2021, mas aí eu perguntei e ele me passou uma lista de países. Né? Coreia do Norte, Afeganistão, Maldivas e outros mais na lista, que não permitem cristianismo. Tem uma outra religião. E a Elisa falou assim, papai, eu nunca vou lá nessa Coreia do Norte. E eu falei, bom, filha, aí eu pensei, né? Eu falei, bom, filha, eu entendo porque você não quer ir. Um lugar que não aceita cristãos ou que não aceita o cristianismo. Mas aquilo me trouxe uma reflexão de, e se ninguém for lá levar o Evangelho? E se ninguém for nesse país falar do amor de Cristo para essas pessoas? Como que elas vão conhecer a Cristo? Como que elas vão conhecer o amor de Deus se ninguém for lá? E nós sabemos que tem missionários, tem pessoas que se dedicam, que dão a vida, né? E nós, aqui essa é uma igreja que acredita em missão, que incentiva a missão, e nós contribuímos com a missão. E eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, eu vivo em um país que eu posso te adorar dia e noite, que eu não estou cometendo nenhum crime, e eu tenho oportunidade de louvar o teu nome, e muitas vezes eu não estou me relacionando contigo em todos os momentos que eu tenho, eu não estou me aprofundando tanto contigo nos momentos que eu posso me aprofundar, e eu não estou levando de repente o Evangelho, o amor de Cristo, em todas as oportunidades e momentos que eu posso. E eu comecei a me indignar comigo mesmo, falando, por quê? Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que falar do Evangelho de Deus para outras pessoas, porque não é só na Coreia do Norte que não existem cristãos, não é só no Afeganistão que, de repente, a grande maioria das pessoas não são cristãos. Lá existem, sim, cristãos e pessoas que estão se sacrificando para levar o Evangelho, mas de uma forma muito mais difícil do que aqui, onde nós temos liberdade para levar o Evangelho. E tem, às vezes, pessoas no seu trabalho, pessoas na sua família, pessoas na sua casa, que ainda não receberam o amor de Cristo. E você é a Bíblia que ele está lendo todos os dias. Nós somos essa Bíblia. Nós somos o amor de Cristo sendo levado. Deus, ele nos chama, e eu sei que ele quer esticar cada um de nós. E todos que estão aqui, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero que você reflita, quando você estiver em casa, que o Espírito Santo fale ao seu coração e te incomode. Porque eu sei que nós podemos fazer mais para Deus. Eu sei que nós podemos fazer mais, porque Ele fez muito por nós. Porque Ele morreu por nós. E quando eu estava, semana passada, no workshop, o pastor pediu para eu fazer a tradução, e eu falei, uau, Senhor, né, eu pensei ali, foi rápido, mas eu pensei, falei, vou ou não vou, Senhor? Vou ou não vou? Mas aí, o Senhor falou comigo, eu morri na cruz por você. Não é sobre você, Ivan. Não é sobre você estar lá na frente, você vai errar, você é humano, você vai
falhar, você é a primeira vez, não importa mesmo que fosse a última vez, mesmo que eu tivesse prática, experiência, não é sobre mim, eu nunca quero sair desse lugar, de que eu sou dependente de Cristo, e o que eu faço aqui não é por mim, é por Ele. Se eu tiver que passar vergonha, se eu tiver que errar, se eu tiver que, não importa, porque não é por mim, é por Deus. Então quando você está num lugar onde você vai levar o evangelho e você se coloca numa posição, será que eu vou? Será que eu vou falar, mas será que ele não vai depois falar de mim? Não importa, porque não é sobre você, é sobre Deus. E aí eu entro no último ponto da mensagem, que é sobre a eternidade. Porque se nós fazemos o que fazemos, e se nós levamos a palavra de Deus para as outras pessoas, é porque nós vamos para um lugar lindo e maravilhoso, reservado para aqueles que receberam a Cristo e que foram transformados por Cristo. Um lugar que nós não temos nem ideia de como é, mas nós sabemos que vai ser um lugar maravilhoso. Porque em Apocalipse 21, do 3 ao 4, diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É nesse lugar que nós vamos morar com o nosso Deus, um lugar onde não haverá tristeza, não haverá choro. É nesse lugar que nós devemos nos preocupar em ir. E quando eu digo nos preocupar, é porque é algo que nos espera, é algo que nós queremos compartilhar com nossos irmãos, porque Jesus ele disse: se você não ama a quem está ao seu lado, o irmão que você vê, como você fala que ama a Deus, nós devemos amar uns aos outros. É o mandamento que Jesus deixou. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É por causa desse amor que nós recebemos, que nós também entregamos. E levamos Cristo e levamos o amor dele para as pessoas que estão à nossa volta. E quem é o nosso próximo? Os nossos familiares, a pessoa que está vendendo um pão na padaria, uma pessoa que está pedindo esmola na rua. Qualquer pessoa é o nosso próximo. E merece e deve receber o nosso amor. E nesse lugar de eternidade para onde nós iremos, lá em Mateus 6,19, tem uma chamada de atenção para todos nós, que é o seguinte: Jesus fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu pergunto, igreja, onde está o seu tesouro? Onde está a sua preocupação? Onde está a sua confiança? Onde está o seu descanso? Está na sua conta bancária? Está no seu saldo? Está nas casas que você possui? Está na sua aposentadoria? Na sua previdência? Onde está o seu tesouro? E eu não estou dizendo, não me entenda mal, não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, nem que comprar casa, mas o nosso coração não tem que estar nessas coisas terrenas. O nosso coração tem que estar na eternidade, naquilo que é eterno. Nosso coração e a nossa preocupação diária, além de trabalhar, de cumprir com os nossos deveres, as nossas obrigações, de sermos bons funcionários, bons estudantes, bons profissionais, além disso, a nossa principal preocupação tem que ser naquilo que é eterno. É em levar vidas para Cristo, é em salvar vidas. É aí que nós acumulamos galardões nos céus. É aí que nós fazemos a vontade de Cristo. É aí que nós fazemos a vontade de Deus quando nós executamos a grande comissão. E não existe alegria maior quando você vê um amigo seu aceitando a Cristo. Quando você ora para uma pessoa e ela é salva. Quando você vê uma pessoa que está nas drogas e ela sai das drogas. Uma pessoa que não tinha uma família e passa a ter uma família. Uma pessoa que começa a viver a sua vida com a sua família em Cristo. Não tem alegria maior do que você receber alguém falando: olha, você falou de Cristo para mim e essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Obrigado, obrigado por você ter insistido, obrigado pelaquela palavra, obrigado por você ter falado daquele dia que Jesus te ama. Nós vimos no workshop o Diego falando, foi um gari
na rua falou para ele, Jesus te ama. E aquele Jesus te ama foi uma semente plantada num lugar, num solo fértil, que gerou muitos frutos. E é através de cada um de nós, que muitas pessoas podem se achegar até Deus. É através de cada um de vocês que muitas pessoas vão ter a sua vida transformada. E a partir daí, outras pessoas, através dessas pessoas que chegaram até Cristo, também vão ser salvas. E daqui a pouco uma multidão, um exército de Cristo crescendo para o reino de Deus. Nós estamos numa batalha. Eu sei que nós temos paz e nós somos felizes, mas nós estamos numa guerra no mundo espiritual. A cada dia, Satanás vai tentar roubar o seu relacionamento com Deus. Ele vai tentar te distrair, ele vai tentar tirar o seu tempo. Ele vai tentar tirar você daquilo que é o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai querer te afastar, ele vai querer te dar coisas e tentações para você ir para um outro caminho. Mas sempre se pergunte. E você só vai poder perguntar se você tiver esse relacionamento com Deus. Pergunte para Deus, Senhor, é aqui que eu devo estar? Senhor, é neste lugar que eu devo ir? É neste trabalho que eu devo aceitar essa proposta? Ou até mesmo para parar de fazer algo que você está fazendo. De repente o seu ciclo no seu trabalho terminou e você está sentindo isso e você fala, Senhor, é aqui, até aqui, devo parar? E Deus ele vai confirmar para você. De diferentes formas, diferentes pessoas, você vai ter a certeza e a convicção, porque você tem um relacionamento com Deus. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Eu espero que Jesus tenha falado, que o Espírito Santo toque nos seus corações. É uma mensagem simples. Eu sei, talvez vocês não ouviram nada do que vocês não soubessem. Mesmo assim, foi a mensagem que o Espírito Santo pediu para eu trazer para vocês nessa noite. Para que vocês reflitam e façam um autoexame. Reflitam nesses pontos, porque isso daqui é o básico do básico, mas é aquilo que Deus nos traz. É aquilo que muitas vezes a gente não lembra, passa desapercebido. É levar o amor de Deus para as pessoas. É lembrá-las de que Deus amou a cada uma delas. E lembrar que Deus nos ama. Portanto, eu quero dizer para nessa noite, se sinta amado por Deus. Ele pagou um alto preço pela sua vida. E não existe nada que esse Deus não possa fazer, porque Ele criou o mundo inteiro. Ele criou o mundo inteiro e todas as coisas. Então, se é um milagre, se é uma doença, Ele pode todas as coisas. Amém? Eu se coloco de pé, eu quero fazer uma oração junto com vocês. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por esta oportunidade de levar a Tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um nessa noite que veio até aqui, Deus, para receber a Tua palavra. Muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço pela Tua obra na minha vida, na vida dos meus pais, na vida da minha família. Eu te agradeço pela obra que o Senhor está fazendo nesta igreja, nas nossas vidas, trazendo a unidade para este corpo, Pai, que nós somos como Igreja Caminho Santo. Que possamos levar o Teu Evangelho nessa cidade, nas cidades vizinhas, em qualquer lugar que nós formos. Que jamais se apague a chama que o Senhor acendeu em nossos corações. Que essa chama jamais venha se apagar. E que o Teu amor ele seja inflamado cada dia mais em nossos corações. Que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas a Ti, Deus. Usa-nos como os Teus instrumentos, Pai. Usa-nos, ó Pai, por favor do Teu reino. Usa-nos para libertar e salvar. Usa-nos para, Senhor, expulsar demônios, para trazer a salvação, ó Deus, através da Tua palavra e do Teu poder. Usa-nos, Deus, de forma, Senhor, ousada. Tira toda, Senhor, timidez que nós possamos possuir. Traga ousadia, traga coragem, para que a gente, diante de uma situação, a gente ouça a Sua voz sempre. E a gente diga menos para nós mesmos, e que diminua o eu, mas que aumente o Senhor dentro de nós. Eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus.